No Praça Povo e Prosa de hoje, eu recebo a visita de um rapaz que vai dar o que falar esse vídeo aqui, viu? O senhor José Galinha, José Romualdo, mais conhecido como Zé Galinha. Como é que o senhor tá bom? Boa tarde, Ed. Prazer em falar com você. Prazer todo meu. Obrigado por aceitar o convite. Trocar um dedo de prosa aqui no banco, coisa que a gente faz com muitas pessoas e principalmente com figura pública. Que antes de gravar a gente trocou uma ideiazinha bem rápida, mas ele falou um negócio interessante. Político não deixa de ser político nunca não, né? Não, político não deixa. Primeiro quero falar aqui, é um prazer que é estar aqui, né? E dizer para as pessoas que tiverem acesso a esse vídeo que o que for falado aqui nada foi programado, é espontâneo. É tudo espontâneo. O programa ele é famoso, vamos dizer assim, por isso. Por ser um dedo de prosa numa praça, sem eu ter que combinar nada com o entrevistador. E tá aqui para falar a verdade, falar o que pensa. O senhor já é um cara muito ativo nas redes sociais, né? O senhor sempre, na época que era vereador, o senhor sempre teve sua opinião muito forte, muito firme. E isso causa um impacto. Mas desmentir na rede social, o povo pode até falar um trem ou outro ali, mas provar, como é que foi? Como é que é a vida da rede social de um político? No meu caso, eu procuro informar, né? Eu passa no meio político, né? Passava na Câmara, o que eu tinha conhecimento das decisões do prefeito, né? E eu questionava, né? Muitas decisões que eu não compartilhava delas, e não eram as que eu tomaria, mas eu fiz uma oposição responsável, né? Respeitando que o prefeito foi eleito para governar. E eu sempre falo isso, o projeto votado contra foi uns 4 no meu mandato só. O resto eu mostrei as minhas divergências, entendeu? Mas eu não fiz oposição por oposição, eu fiz oposição construtiva, né? As denúncias que eu fiz de vereador, de prefeito, de ex-presidente de Câmara, todas podem, grande parte delas estão aí na justiça, aqui de frente conosco, foram feitas em juízo. E até hoje nenhuma foi desmentida, né? Eu sempre trabalhei em política como se fosse o meu dever informar que nós, representantes do povo, estávamos falando. O mais interessante é que numa cidade pequena, né? Eu que vivo aqui em Pompéu já, moro aqui, tem residência fixa, a gente vê uma coisa muito interessante. O cara, se ele tiver uma opinião adversa a um candidato, ele pensa que às vezes o outro caboclo acha que ele é inimigo dele, né? Tem isso muito, não tem? Às vezes o camarada não gosta de você, por exemplo, e fala assim, eu não concordo em nada que o Zé Galinha fala. Aí o outro tá dizendo, não, eu discordo, eu concordo com as coisas que ela... Porque o povo confunde a divergência de opinião com inimizade. Essa afirmação, quase uma afirmação, é uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo, fica parecendo até que foi combinado, porque essa eu gostaria muito de falar sobre ela. E eu fui vítima aqui de um grupo de pessoas no WhatsApp, organizadas pelo prefeito e por alguns vereadores, para transformar as minhas denúncias verdadeiras em mentira e as mentiras do prefeito em verdadeiras. E essas pessoas recebem benesses do governo até hoje. São pessoas que dominam grupos de WhatsApp e até jornalistas, né? Que recebem benesses e que receberam até cargo, e em função muito de me combater as minhas verdades, transformando elas em mentira. É uma coisa que dói em mim. Eu ainda quero na vida ter a oportunidade de responder isso. O senhor é inimigo do prefeito? Sou amigo do prefeito. Sou amigo do prefeito. Eu até uma coisa que essa eu tenho certeza que não sabe. Não sei. Quem trouxe para a política o Oséias fui eu. A criação do Oséias como político é minha. Fui lá dentro do estadual, era meu amigo, é meu amigo, né? Temos divergência política, lógico. Que é normal, né? Mas eu, como vereador, já ajudei projetos do Oséias enquanto ele diretor de escola, enquanto projeto esportivo dele, contribuí com ajudas financeiras, trabalho mesmo junto a ele. A filiação do Dr. Evângelos é minha, a filiação do Eloizinho, de uma certa forma, é minha, porque eu abonei a ficha. Então essas pessoas eu trouxe para a política. Agora, tenho divergência da forma de fazer política. Isso é normal. A gente tem divergência dentro da casa da gente.
com os filhos da gente, com a esposa da gente, na empresa que a gente trabalha, isso é normal. O povo, é uma das coisas que o programa veio, ô Zé Galinho, à tona, era para dar voz ao povo e para mostrar a opinião de cada um. Aqui não tem o ser certo, eu não sou obrigado a concordar com tudo que o senhor fala, nem o senhor é obrigado comigo, mas nós vamos estar conversando numa sentença, vamos dizer assim, com cada um com a sua opinião. Isso aqui é para falar qualquer coisa mesmo. Aqui você pode falar do tema que você quiser, que você tá pronto. Que eu vou responder. Não, pronto, às vezes eu vou, como tá de improviso, né? Às vezes eu vou ter dificuldade de responder. Mas boa vontade de responder, você pode ter certeza que eu vou ter. Tá, e o que você tá vendo aí? Por exemplo, temos 2 anos para as eleições de Pompéu. Qual que é hoje, né? Nós estamos aí no mês de maio de 2022, a opinião sua hoje? Você já é pré-candidato a prefeito de Pompéu, vai vir como vereador, vai disputar com o quê? O que vem o Zé Galinha para Pompéu? O que ele tem para trazer para nós? Você não tenha dúvida que é que eu falei com você, que é político, ele é sempre político. E qualquer político tem sonho, qualquer político tem sonho de ser prefeito de sua cidade. Se um cara que é político ou vereador falar assim, não, eu não gostaria de ser prefeito. É mentira, ele tá mentindo. Ele gostaria sim de ser prefeito, né? Ele tem ideias que ele acha que ele podia ser diferente, como eu acho que eu tenho, né? Eu acho que é possível, acho não, tenho certeza, que é possível fazer uma política diferente. Eu, por exemplo, afastei dos grupos políticos, né? Não vou, se eu for disputar algum cargo, não vai ser vereador, né? Tenho sonho de disputar o cargo de prefeito. Agora, eu jamais faria pelos grupos que eu trabalhei. Não são meus amigos, como o Zé é meu amigo. Agora, eu faria pensando numa coisa diferente. Eu acho que tenho certeza que dá para fazer uma coisa assim. Mas, junto com o funcionário público, trazendo o funcionário público para ajudar você numa administração diferente. E aí eu creio que você pode ser um exemplo para o Brasil. Você trazer, se me permite a comparação, está aqui o Éder hoje, mas amanhã pode estar aqui Rede Globo e outro falando, não, lá em Pompéu está acontecendo uma coisa diferente. Onde o prefeito e o candidato têm uma proposta diferente, onde ele traz o funcionário público, que é quem realmente está ali a vida inteira, para ajudar a administração. O mais interessante é que a prefeitura hoje se não é a maior, é um dos maiores empregadores do município, né? Tranquilamente. O Pompéu deve ter algo em torno de 1.300 funcionários. Deve ter aí, são mais de 100 cargos de confiança. Se o prefeito, é lógico que dentro desses 1.300 funcionários, tem lá centenas de pessoas excepcionais. Então eu acho que o prefeito tem que usar isso que ele tem, que são profissionais, já treinados, né? Cuidado funcionário público, que é exatamente o que você tinha falado. E como é que é? Você já começa a fazer um planejamento de governo, algo, já está estudando? A política não para, mas já está esquentando já os bastidores. Como é que é? Mesmo faltando 2 anos, já tem um parecer, já tem a união, os partidos, como é que funciona? Não, se eu for candidato a prefeito, né, eu vou por um partido que não tenha dono, que não tenha um grupo de profissionais da política, eu diria assim, medalhão, né? Eu não iria para esse grupo, porque isso aí faz com que o prefeito eleito não tenha liberdade para implementar aquilo que ele pensa, né? Então, eu pretendo, se for algum dia candidato a prefeito, por um partido novo na região. O que o senhor quer dizer, por exemplo, se eu estiver falando alguma bobeira, o senhor pode me corrigir. Quando você tem uma afiliação e uma união junto com um grupo de partido, geralmente você fica com o rabo preso como um camarada, porque às vezes você ganha e você, o fulano de tal do partido tal te ajudou, você vai ter que arrumar um serviço lá para ele. Tem isso, não tem? Muito. Quando eu fui pré-candidato a prefeito, a pergunta mais recorrente nas reuniões era que se eu ganhasse a eleição, se eu governava com o grupo. Eu acho que todo mundo que entende pergunta de política sabe o que essa pergunta quer dizer. Se ganhar, você governa com o grupo? Então eu nem vou explicar, vou deixar para as pessoas e você
saber a extensão disso se você governa com Teta, grupo. pra mim isso é teta, né? Éder, tô falando. Só que é o seguinte, se o senhor tiver dentro da política, obviamente o senhor vai ser cobrado, é aquilo que a gente começou o vídeo, o senhor vai ser questionado, às vezes também ter a oposição, que é a coisa mais normal do mundo. Mas a pergunta, o senhor tem mais amigo ou mais inimigo na política? Aí eu acho que inimigo eu não tenho nenhum. Tem não? Você acredita? Não. Os vereadores e ex-presidentes de câmaras que eu discordei e achei que eles fizeram coisa errada, eu denunciei para o Ministério Público, e quem vai definir se estava errado ou certo é o Ministério Público, né? Aqueles que me denunciaram, achando que eu estava agredindo quando eu citava o nome deles, o Ministério Público arquivou tudo, porque era meu direito de expressão, eu tinha liberdade de expressão como vereador que era, e nós continuamos a mesma coisa. Eu não tenho nenhum inimigo na política. E nem rabo preso com ninguém. E nem um rabo preso com ninguém. Porque senão você já tinha largado a política também. Né? Não, é aquilo que eu falo, ó. Eu fui, você não me conhece, assim, tá me conhecendo pessoalmente hoje, eu fui gerente e diretor da cooperativa de Pompéu. Isso eu já ouvi falar. Eu fui gerente e diretor da Leitepel. Eu fui presidente da Agropel. Eu fui presidente da Câmara e vereador 3 mandatos. E isso sempre em todos os locais, fazendo o que eu pretendia fazer, né? E tive isso, quer dizer, nas empresas me deram autonomia. E agora, para prefeito, essa autonomia só é possível se você não tiver inserido dentro de um grande grupo de profissionais, certo? Se você estiver dentro daquele grupo, prevalece o que o grupo entende como política e não o que eu entendo como política. Puxaram o seu tapete na convenção? Eu não diria. Eu acho que essa frase de se eu governo com o grupo, né? E eu respondi que eu escolho, se eu algum dia fosse prefeito, eu escolhi os melhores para trabalhar comigo, né? Os melhores com piano. E eu tenho essa teoria que os melhores é o funcionário público, né? Isso um dia eu ainda quero discutir isso com o funcionário público, né? Que o funcionário público pode fazer junto com um candidato, com um prefeito bom, a diferença e transformar Pompéu numa cidade exemplo para Minas e até para o mundo. Com certeza. Seu Zé, prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado por visitar o banco. Te peço que quando você for voltar à política, ou quando você estiver já perto de ser candidato, volte aqui, traga suas propostas, para que o povo entenda, para que o povo conheça. É um canal pequeno, mas que tem uma visualização muito grande dentro da cidade. E assim, eu fico muito satisfeito de você ter vindo aqui, sem, como se diz o senhor mesmo, nada combinado. Você, não hora nenhuma, chega perto de mim e fala, não fale isso aqui não, isso aqui que vai me comprometer. Então, assim, política eu acho que é por aí, né? A gente deve escolher pelas boas vontades e pelo aquilo que o político fala. Eu gostaria de falar alguma coisa que eu tive a oportunidade de fazer na política, né? Como presidente da Câmara, a gente conseguiu criar o PROCON, o Centro de Atendimento Cidadão. Conseguimos uma administração muito austera, onde a gente pôde ajudar a Santa Casa e outras entidades sociais, quase todas as entidades sociais. Como vereador, fiz um anteprojeto criando tique alimentação do funcionário público, né? Tive a aceitação do Joaquim para isso. O anteprojeto também de isenção de IPTU para as pessoas carentes. E foram várias atitudes nesse sentido que eu consegui. É difícil um vereador conseguir alguma coisa. Eu posso falar que eu consegui. E eu tenho muito orgulho, principalmente do PROCON, das ajudas às entidades sociais, a lei da isenção de IPTU para famílias carentes. Realmente, eu lembro o Tony Moreno e peço licença à família do Tony Moreno para citar. Ele era até uma equipe dele. Ele falava comigo, Zé, assume que você é de esquerda. Eu nunca fui de esquerda. Eu sempre fui um cara do povo, mas de esquerda nunca. E o Tony Moreno, por várias vezes, pouco antes de falecer, falou comigo, assume que você é de esquerda. Eu friso aqui uma vez, não sou de esquerda. Mas eu acho que dá para se fazer muito mais por um município. E você só faz uma coisa para o município se você estiver atingindo a maioria.
Vou lembrar um outro projeto que eu fiz aqui, foi aprovado da Câmara e o atual prefeito vetou, que era em Pompéu, a sala de aula teria no máximo 20 alunos, podendo 2 turmas só ter mais de 20 alunos, que era uma coisa que estaria impactando no futuro do povo de Pompéu. Infelizmente o prefeito vetou. É isso, é um prazer estar aqui. Não, prazer também. Agora eu vou deixar uma pergunta aqui para pôr fogo na lenha. Eu estava conversando com um amigo hoje e nós estávamos falando sobre a mudança das cadeiras do último pleito, só para encerrar. Parece que foram 5 novos vereadores que saíram e 5 que saíram e trocou, né? Aquele negócio o que você está achando do governo hoje da Câmara? Vamos falar assim. Tá melhor ou tá pior do que você estava? Só para jogar essa bomba para você. Eu sou um crítico de toda a Câmara Municipal, né? Em todas as que eu fui, eles falam que eu sou polêmico parece que polêmico na política é falar a verdade e é cobrar a verdade, né? Nós trocou 5 vereadores, é verdade, eu e o Eloy não candidatando, né? Como vereador, então, de toda forma, foi 5. Uhum. Eu não tinha ido nenhuma reunião. Outro dia fui numa, mas como ela foi uma reunião relâmpago, então não dá para saber. Eu não faço valor, não posso fazer juízo de valor, até porque eu não estou acompanhando o trabalho. Mas quero fazer uma crítica, que é o que eu sempre fiz na Assembleia, lá no microfone, e vou fazer aqui. Prefeito elege 3 vereadores, só é 9. Com 2 meses de governo, ele está com maioria, porque ele troca cargo para vereador, tá um carguinho para uma cunhada, um carguinho para outra e já compôs. É o famoso cabide de emprego? É uma tristeza, porque realmente a população precisava de olhar mais isso, né? Não é privilégio, não estou falando que está acontecendo nessa, mas nas que eu participei, 2 meses depois que o prefeito tivesse eleito, ele já tinha a maioria absoluta, facinho, né? Então isso é muito triste, né? Mas eu não estou acompanhando o trabalho da turma de vereadores aí. Vou passar a acompanhar mais para poder, numa próxima, responder. Obrigado por você ter vindo. Alô, prazer, alô. Tá aqui Zé Galinha, valeu pela visita. Um abraço para todo mundo aí. Abraço, até lá. Isso não foi combinado, não.